Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana e vamos olhar para a questão do gás natural, isto um ano depois do início da invasão russa da Ucrânia. A cota da Rússia no mercado global de gás recuou de 25%, isto em 2021, para 13% já no início deste ano. No caso da União Europeia, a dependência face à Rússia caiu de 40% para 10%, ainda continua a chegar gás russo, mas em muito menor número, e recordo também que não existe nenhum embargo ao gás natural russo, ao contrário do que existe, por exemplo, no petróleo. Já as compras de gás russo pela União Europeia caíram também 60%, isto aqui é relativamente a 2022, e 60% para 62 mil milhões de metros cúbicos. Isto face à média dos últimos 5 anos. Para este ano, a Agência Internacional de Energia espera que este valor caia para metade e a União Europeia continua assim o seu caminho de reduzir a dependência de gás da Rússia. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana é Joe Biden, porque a visita dele a Kiev tem implicações muito maiores do que aquelas que possa à primeira vista ser evidente. Desde logo, foi a primeira vez que um presidente norte-americano foi visitar uma zona em conflito onde não existe qualquer tipo de militares norte-americanos. Portanto, é algo que foi muito significativo para eles, até porque ele foi contestado por não estar em casa devido a problemas internos, mas foi, digamos, um princípio, foi uma visita de princípios e que eventualmente até depois despoltou a reação da China em propor um programa de paz para a Ucrânia, para não ficar atrás, mas certamente que criou aqui ainda mais clivagem, porque indica que a Ucrânia não está sozinha e é aqui um toque a reunir dos aliados que poderá manter aqui pelo menos a guerra por mais algum tempo, portanto não dar a parte fraca, e isso irá ter influência nos mercados, certamente. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para um ano da guerra, já houve uma grande tempestade, com um grande impacto nos mercados energéticos. A União Europeia foi também gravemente afetada e o custo de vida aumentou ainda mais para os cidadãos europeus. Olhando agora especificamente para os mercados, como é que os mercados olham ainda para esta questão da invasão russa? Ainda continuam a estar preocupados, a temer que o pior talvez não tenha passado? Como é que é o mindset hoje em dia? Não, eu penso que aqui a grande questão negativa pode aparecer de uma maneira mais binária, que é assim os mercados estarem a fazer uma antevisão, é haver um escalar do conflito que envolva alguma nação relacionada com a NATO que esteja ali na fronteira da Europa, seja uma Polónia, uma Bulgária, uma Roménia, etc., que obrigue uma intervenção mais larga do mundo ocidental e que possa fazer escalar o conflito. Isso aí é claramente negativo para os mercados financeiros. Na parte das matérias-primas, há uma adaptação. Portanto, houve um choque primeiro e que foi o preço do gás disparou e a atividade económica e industrial, por exemplo, na Alemanha sofreu imenso. E agora tem vindo a haver uma adaptação da indústria. Esta semana que passou até surgiu uma notícia que a Alemanha ia começar a receber petróleo do Cazaquistão, que ninguém sabe se não vem da Rússia para o Cazaquistão e do Cazaquistão para a Alemanha, não é? Portanto, vem do pipeline que vem da Rússia, etc. E, portanto, há uma adaptação das matérias-primas dos fornecedores, de como é que se consomem. Se é a China que está a vender gás à Europa em cargueiros e o gás vem da Rússia, os mercados chegam a uma altura que também não conseguem fazer facilmente essa triagem e acho que não se preocupam assim tanto com isso. Porque isso tem a ver com as regras de comércio internacional e isso cabe aos governos estabelecerem entre eles. Ao nível dos impactos depois mais diretos, podem ter o custo de vida, o aumento do custo de vida na Europa, no resto do mundo, não estão só associados à Ucrânia, portanto já tínhamos visto esta dinâmica do início da inflação e da subida de taxas de juros antes do disputar da guerra, vêm só agudizar temporariamente essas ocorrências e, portanto, a guerra em si é um fenómeno que está ali neste momento circunscrito. Toda a gente gostaria de ver resolvido e tiraria aqui uma nuvem que pode pairar sobre a Europa em termos de risco,
mas neste momento não tem um impacto direto todos os dias sobre a percepção dos mercados. Nuno, será que isso ajuda a explicar a recente valorização dos índices europeus, FTSE, por exemplo, mas também do DAX, que estão bastante mais fortes, também não estiveram tão fortes como o S&P 500 e o Nasdaq, mas neste momento, nas últimas semanas, tiveram muito mais pressão compradora do que os congéneres norte-americanos. Como é que justificas aqui esta bipolaridade Europa-Estados Unidos, com a Europa claramente mais interessante? Portanto, era uma realidade, como tu disseste, a performance das ações nos Estados Unidos foi muito superior e as empresas estavam a transacionar a níveis de múltiplos sobre os seus resultados muito acima do que os níveis europeus. Portanto, as empresas europeias estavam mais baratas face aos resultados protegidos do que as americanas. E, portanto, havendo aqui um impacto técnico na guerra neste momento, que é não há um vencedor claro e não se prevê que haja nas próximas semanas, nos próximos meses, ninguém sabe bem para que lado é que o conflito vai cair no final das contas. O nível de risco sobre a Europa é haver um acidente e não haver provavelmente uma entrada ativa na guerra. E, portanto, como eu disse, a economia vai se adaptando e a economia alemã também tem feito esse caminho. E, portanto, como as empresas estavam mais baratas, começam a atrair mais investidores que estão dispostos a suportar o risco durante 1 ano, 2 anos, etc., enquanto o conflito continuar e a matemática dos negócios se converter à nova realidade e fizer sentido, parece que os investidores já atingiram aqui o nível de risco que gostariam, de retorno sobre o risco que gostariam de ver nos mercados. E daí a performance da Europa estar mais forte do que nos Estados Unidos. Por outro lado, o facto do euro também ter recuperado aqui uma parte versus o dólar nos últimos meses, em fevereiro isso não foi tão verdade, mas desde outubro, mais ou menos, o euro tem tido uma performance boa versus o dólar, tem ajudado a atrair alguns capitais que estavam muito concentrados mais nos Estados Unidos e, portanto, penso que houve aqui um retorno de capitais à Europa e de interesse investidor, não só diretamente em ações, mas nos mercados obrigacionistas, as taxas de juros subiram, etc. E isso tudo ajuda a que a Europa seja novamente um destino de investimento neste momento. Nuno, Warren Buffett publicou a sua típica ou habitual carta anual recentemente. Nesta carta defende aqui a política de recompra de ações, mostra confiança na economia norte-americana e aconselha os investidores a focarem-se no longo prazo, desvalorizando assim o impacto da inflação elevada. São bons conselhos? Faz sentido? O Warren Buffett é sempre daqueles investidores dos mais experientes do mundo, não é? Já passou muitos ciclos de inflação alta, de inflação baixa, vários conflitos, etc. E realmente nós focarmos no longo prazo, conseguimos, os números são muito mais aderentes à realidade. Podemos trabalhar com médias, não estamos tão dependentes da evolução num ano ou no outro ano. Mas a verdade é que o facto de nós conseguirmos adaptar o nosso portfólio de alguma maneira à realidade dos mercados ajuda-nos aqui, provavelmente, a evitar algumas perdas, e evitar perdas é muito importante para compor o património no longo prazo. O Warren Buffett tem um negócio base, que é o negócio segurador, em que à cabeça estão sempre a entrar os prémios dos seguros, e portanto ele tem sempre capital para ir investindo, e isso é uma mecânica muito importante no negócio que ele faz e nos investimentos que ele faz, mas para todos nós é importante mimetizarmos isso, que é termos algumas poupanças do nosso rendimento e dos nossos gastos mensais, por exemplo, e irmos investir de uma maneira contínua. E isso sim é a melhor maneira de capitalizarmos no longo prazo e não estarmos tão entretidos com as variações de curto prazo e conseguirmos seguir uma filosofia e um conselho daqui de um investidor tão experiente como o Warren Buffett. Muito bem. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite e estou sempre disponível. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE, ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.